Aleluia. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Diga comigo: todo dia, por amor de ti, somos entregues à morte. Não é hoje, não é agora, não é com um fato novo, é todo dia. Every day. Mas apesar dessa entrega, há uma segurança: o amor de Cristo, do qual nada nos pode separar. Nada, 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 absolutamente nada. Glória a Deus por isso. Por favor, assente-se um pouquinho. No último domingo nós abordamos o tema igreja e o fim dos tempos, e hoje finalizamos ao menos o que vimos no domingo passado. Para isso precisamos recapitular um pouco a visão das duas testemunhas e o contexto dessa visão. Apocalipse capítulo 11 diz: depois foi-me dado um caniço para me servir de metro, e me foi dito: levante-se e meça o templo de Deus e o seu altar, e conte aqueles que estão dentro do templo adorando. Mas deixe de lado o átrio exterior do templo e não o meça, porque ele foi dado aos pagãos. Eles pisarão a cidade santa por 42 meses. Vimos que se foi dado a João um caniço ou cana daquelas que crescia, ou daquela que crescia ao longo do vale do Rio Jordão, era o cálamo, um junco conhecido como cana gigante, que chegava até 6,5 metros de comprimento. Vimos que João, por ordem do Senhor, tinha que medir o santuário, o altar dos sacrifícios e os adoradores, o templo, ou Tisiasterion, o altar do sacrifício e os que adoravam a Deus. Vimos, constituíam uma unidade, estavam sob a proteção de Deus, como no dizer de Jesus, acerca de Deus cuidar até mesmo dos nossos côvados e dos cabelos da nossa cabeça. É dito a João que deixe de lado o átrio exterior, não medisse, porque ele era entregue aos pagãos, que pisariam o átrio exterior por 42 meses, ou 3 anos e meio, ou 1260 dias. Vimos que só seria possível alguém estar dentro do templo se fosse parte da tribo sacerdotal. Ou seja, aqui a referência é mesmo a um contraste. Só existem aqueles que estão dentro do templo e aqueles que são pagãos. Não existe um meio termo. Só existem sacerdotes de um lado e pagãos de outro no texto. Os pagãos pisam a cidade santa, têm contato com os santos do Altíssimo, têm contato com as coisas santas durante 3 anos e meio, não para adorar a Deus. Eles não são contados como adoradores, eles irão justamente se opor aos santos. Eles não estão no lugar santo, eles não estão adorando enquanto se oferece incenso, eles estão totalmente fora. Estão no pátio exterior, entre a intimidade sacerdotal e o mundo, geograficamente falando. O pátio exterior era, no judaísmo, ainda considerado como área do templo. Eles estão totalmente fora da contagem de Deus, apesar de estarem num solo sagrado. Eles são tratados por Deus como mundo, sequer são contados. Há traduções que colocam esse texto, Apocalipse 11, verso 2, nos seguintes termos: calcarão aos pés a cidade santa. E a cidade santa no Apocalipse, vimos isso lá na série Apocalipse, um grito de esperança, é referência à igreja. São pessoas que têm contato
com a glória de Deus esses pagãos aqui no pátio exterior, mas não se rendem, não se arrependem. O coração não é um solo bom, é um solo hostil à palavra de Deus. Eu disse a vocês no domingo passado que parecia haver uma descontinuidade na narrativa e que só pareceria haver, porque na verdade não há descontinuidade nenhuma no texto. O texto vai falar sobre aqueles que servem com o mesmo espírito de Cristo ao saltar repentinamente, à primeira vista, da medição do templo, do altar, dos adoradores para o relato das duas testemunhas. Mas na verdade o texto está falando de uma coisa só. O mesmo espírito que há em Cristo Jesus e que houve em Cristo Jesus é o Espírito que há nos adoradores, é o Espírito que estará nas duas testemunhas. Estamos juntos? O mesmo Espírito. Paulo vai escrever sobre isso aos Coríntios na segunda carta, no capítulo 4, a partir do verso 6. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro, diga comigo, temos este tesouro. O tesouro a que Paulo está se referindo é a revelação gloriosa de Deus na face de Cristo. Olhamos para Cristo e encontramos Deus. Cristo, mediador, revelou Deus para nós. Paulo diz, nós temos, porém, este tesouro, vamos dizer juntos, este tesouro, em vasos de barro. Nós não nos envaidecemos por essa revelação, nós não nos sentimos superiores, nós não nos sentimos suficientes em nós mesmos por causa da grandeza dessa revelação. Muito ao contrário, trazemos este tesouro em vasos de barro, diz Paulo, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira, diz Paulo, que em nós opera a morte, mas em vós. Ele está se referindo aos coríntios que tinham sido servidos, muito bem servidos por ele, Paulo. Mas em vós, que sois servidos por nós, ele poderia acrescentar, opera a vida. Um tesouro em vasos de barro, vasos que trazem, que carregam por onde quer que vão, a mortificação do Senhor Jesus em seus próprios corpos. Eu olho para essa descrição paulina de humildade, vasos de barro, e luto em nós opera a morte, nós que servimos o Evangelho a outros. Isso é uma síntese do que João vai dizer em Apocalipse 11, verso 3. Ele conta a revelação. O Senhor Jesus diz, eu darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão por 1260 dias, vestidas com roupas de luto. Elas trazem a mortificação, elas se sabem vasos de barro. Prossigamos na leitura de Apocalipse 11. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse, levanta-te, e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Lembrando que esses 42 meses, ou 3 anos e meio, ou 1260 dias, são uma referência simbólica, não literal, obrigatoriamente por causa de Apocalipse 1:1, como vimos por mais de uma vez neste altar, uma referência simbólica à provisoriedade deste tempo, desta era. Esta é uma era incompleta, provisória, passageira. Ainda que seja uma era de anunciação profética, ainda não é a era final.
nós aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Prosseguindo, darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras, diga comigo, as 2 oliveiras. E Jesus prossegue dizendo a João, e a igreja está aí, os 2 castiçais. E Jesus prossegue dizendo, estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Ou seja, enquanto elas têm uma missão a cumprir, elas não podem, é impossível, elas não podem ser impedidas. Isso é a história da igreja. Não há como. Essas testemunhas símbolos são um retrato perfeito da igreja ao longo de todas as eras. Se alguém quiser se opor, quiser vencer, cairá. Se alguém quiser destruir o santuário de Deus, que sois vós, disse o apóstolo Paulo, Deus mesmo o destruirá. Prosseguimos na leitura. Essas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e as matará. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia, subi cá! E subiram ao céu em uma nuvem. E os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. As 2 figuras, esses 2 homens, são testemunhas, são mártires e profetas a uma só vez. São os adoradores cuidadosamente contados por Deus, conforme vinha acontecendo a narrativa de João, aparentemente interrompida. São 2 testemunhas, e necessariamente 2, porque Deuteronômio dizia, no capítulo 19, verso 15, uma só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade, ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometeu. Pela boca de 2 testemunhas, ou pela boca de 3 testemunhas, se estabelecerá o fato. É dito para nós que essas 2 testemunhas são as 2 oliveiras, uma referência direta à profecia de Zacarias. 2 vertedouros de azeite no Antigo Testamento, fontes de revelação e de autoridade. Presta muita atenção nisso. Fonte de autoridade. Necessariamente, então, de acordo com Apocalipse 1:1, e de acordo com essa mesma fala sobre eles serem as 2 oliveiras de Zacarias, referência a Zacarias, de novo, uma poderosa simbologia. Eles não são em si mesmos alguém ou pessoas distintas, não se está falando aqui de uma biografia de ninguém, ainda que esses homens símbolo apontem para figuras conhecidas do Antigo Testamento, como Moisés e Elias.
Moisés, aquele que fere a terra com pragas, Elias, aquele que faz chover fogo do céu. Mas o texto diz que eles são, na verdade, as duas oliveiras, e em Zacarias, as oliveiras são vertedouros de azeite, são fontes de autoridade, fontes primárias de autoridade. É aquilo que está por detrás dos profetas, na verdade. Estamos juntos? É aquilo que autoriza a fala profética. Em síntese, no Antigo Testamento, os dois vertedouros de azeite, ainda que no contexto de Zacarias a referência seja a Josué, o sumo sacerdote, e a Zorobabel, o governador de Judá, mesmo ali, o que está implícito no texto e que agora reaparece no Apocalipse, as duas oliveiras são mesmo as fontes de autoridade para toda e qualquer profecia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ou seja, a lei e os profetas. O espírito da lei e o espírito da profecia, uma única coisa. Jesus faz essa super síntese, por exemplo, em Mateus capítulo 7, verso 12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Toda a autoridade, toda a palavra de Deus, no dizer de Jesus, se resume em lei e profetas. É o que moveu Moisés. É o que moveu Elias, Eliseu e tantos outros. O espírito da profecia. O espírito da lei que moveu Moisés. Jesus sintetiza toda a autoridade divina, toda a manifestação da vontade divina, na lei e nos profetas. Mateus 22, versos 35 e diante. Então Jesus tinha feito isso em Mateus 7, faz novamente em Mateus 22. Um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Qual é a grande autoridade ou a grande fala de Deus para nós? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E agora vamos dizer juntos estas palavras de Jesus, em Mateus 22, verso 40, vamos juntos? Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. É esse o fundamento de toda a ordenação de Deus, seja por meio de Moisés, seja por meio de qualquer dos profetas. As oliveiras de Zacarias capítulo 4 aparecem dos versos 2 a 6. E disse-me: que vês? E eu disse: olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas, e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E respondi, dizendo ao anjo que falava comigo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me: não sabes tu o que é isto? E essa pergunta aqui de oratória, ela é muito necessária. Como um profeta não sabe o que é aquilo? Aquilo é justamente a fonte da profecia de Zacarias. Como ele não está entendendo? Não sabes tu o que é isto? E Zacarias, na sua inocência, diz: Senhor, eu não estou sabendo, não estou entendendo. Que visão é essa? E eu disse: não, Senhor meu. E respondeu-me dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: vamos juntos? Não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. É pelo poder do Espírito que vem a lei. É pelo poder do Espírito que vem a profecia. São as 2 oliveiras jorrando azeite. Não sabes o que é isso, profeta? É a fonte da tua profecia.
Respondi mais, dizendo-lhe: que são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do castiçal? E respondendo-lhe outra vez disse: que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si azeite dourado. Diga comigo, 2 ramos. Então aqui a figura é de agentes ou seres que, ligados às 2 oliveiras, vertem azeite dourado. Ligadas ao Espírito Santo, ao Espírito que é o Espírito da lei, que é o Espírito dos profetas, vertem azeite dourado. E ele me falou dizendo: não sabes tu o que é isso? Estou lendo Zacarias 4, verso 13. E ele me falou dizendo: não sabes tu o que é isso? Eu disse: não, Senhor meu. Então ele disse: estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Os 2 ungidos. Os 2 homens símbolo que vertem o azeite porque estão ligados às oliveiras, ao Espírito que está por trás da lei, ao Espírito que está por trás dos profetas. E aqui, queridos, quem já participou da série de mensagens Apocalipse, um grito de esperança, já está relativamente acostumado com essa tridimensionalidade na linguagem profética. Os elementos são de múltiplos sentidos. Não tente ser absolutamente frio nessa análise, porque você irá naufragar. Está dito para nós que há 2 ungidos, 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Personagens que servem de símbolo da lei e dos profetas. Personagens que estão ligadas às 2 oliveiras, que não agem por sua própria força, que não agem com violência, que agem pelo Espírito de Deus. Personagens como Moisés, homem da lei, como Elias, o grande profeta. Tudo isso, por incrível que pareça no Apocalipse, está sintetizado. Se Jesus vai dizer em Mateus 7, Mateus 22, que no amor ao próximo, na verdade no amor a Deus e no amor ao próximo, a lei e os profetas se sintetizam. Se Jesus é o cumprimento perfeito das profecias do Antigo Testamento e o cumprimento perfeito da lei, se Jesus de Nazaré, Ele, o Senhor, o Cristo, o Verbo de Deus, se nele se sintetizam a lei e os profetas, por incrível que pareça agora em Apocalipse, o texto vai dizer que a síntese da lei e dos profetas, além de ser a pessoa de Jesus, é também a igreja. A lei e os profetas, que não desapareceram com a vinda de Cristo, mas se fundiram na pessoa de Cristo. A lei e os profetas que se manifestam na terra por meio de Cristo, hoje se cumprem no mundo por meio da igreja. No Monte da Transfiguração acontece algo extraordinário. Lucas capítulo 9, a partir do verso 29, estando ele orando, Jesus, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, olhando para Cristo, falando com Cristo. A lei e os profetas olhando para Jesus de Nazaré, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. E aconteceu quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia.
E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Nota que estão conversando com Jesus dois grandes vultos do Antigo Testamento. Quais os nomes deles? Moisés e Elias. E em momento algum a voz celestial diz: ouçam Moisés e Elias. Não. Porque mesmo Moisés e Elias, para exercerem seus ministérios, precisaram ouvir Jesus. O espírito da profecia é o espírito de Cristo. O espírito da lei é o espírito de Cristo, que é o mesmo Espírito Santo. Cristo é a voz que deve ser ouvida, e só. É a síntese de Moisés e dos profetas, sintetiza em seu ministério a revelação perfeita que ambos, Moisés e os profetas, anunciavam. Agora, duas testemunhas aparecem no Apocalipse. Duas testemunhas profetas, cujas ações lembram em muito Moisés e Elias. Dr. Pierre Pringin, analisando o texto de Apocalipse, diz que a derrota aparente dessas duas testemunhas que morrem por causa da besta que sobe do abismo não é essa derrota sinal do abandono de Deus. São as marcas necessárias do tempo da profecia e mais. Agora, eu e o Espírito Santo dizemos a vocês, como já foi dito aqui, a mensagem provém de Deus das duas testemunhas. Elas anunciam que a lei e os profetas anunciavam na pessoa de Jesus de Nazaré, o cumprimento disso é perfeito, elas anunciam Jesus. Elas se opõem ao mundo em seu pecado, elas são porta-vozes ou embaixadores de Cristo, como Paulo diz em 2 Coríntios 5:20. São necessariamente perseguidas, são necessariamente odiadas, difamadas, mas só podem ser mortas depois que cumprem a sua missão. E o texto necessariamente é, então, irônico, porque diz que depois de elas completarem a sua profecia, a besta que sobe do abismo as vencerá. E ninguém vence quem cumpriu sua missão. Ironia. Satanás se opõe à igreja, mas ele não tem como vencê-la. É impossível. No fim do texto, dessa sequência das duas testemunhas, Apocalipse capítulo 11, nós lemos a partir do verso 7, quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e as matará. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Ora, nenhum de nós jamais conheceu uma cidade chamada Egito, porque na geografia Egito não é cidade, Egito é país, nação. A linguagem simbólica aqui vem com toda a força do seu simbolismo para dizer para nós que, independente de onde as testemunhas morram, independente de onde elas cumpram sua missão, terminem seu testemunho e até mesmo sejam martirizadas, seja nas Sodomas desse mundo, seja nos Egitos desse mundo, seja nas Jerusaléns deste mundo, não importando onde elas morram por causa da sua fé, o seu Senhor, juntamente com elas, é crucificado e foi crucificado. Cristo é absolutamente solidário aos cristãos. Cristo é solidário à sua igreja. Não há cristão perseguido ao lado do qual Cristo não esteja. Não há cristão perseguido sofrendo
em cujo lado Cristo não esteja, sofrendo junto, mas dizendo: eu estou aqui. Homens de vários povos, e aí fica claro que essa cidade símbolo, essa cidade Egito, essa cidade Sodoma, essa cidade Jerusalém, é na verdade todo esse sistema mundo decadente. Homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio. Você pode olhar para a pessoa que está perto de você e com muito carinho, com muito amor, dizer para ela: este ainda é um tempo que a igreja tem uma cruz para carregar. Este ainda é. Esta era são 3 anos e meio, é imperfeita. Não é o 7 de uma semana inteira, é o 3,5. Em todas as nações da terra, Pedro vai dizer exatamente isso, né? Quando vocês estiverem sofrendo perseguição, oposição, lembrem-se que os irmãos de vocês estão por todo o mundo enfrentando as mesmas aflições. Alguns serão expostos à vergonha. Para a cultura judaica, alguém não ser sepultado era algo e ainda é extremamente desonroso. Corpos jazendo, desonra. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Uma mensagem incômoda, inconveniente. Quem disse que o cristianismo, que a mensagem do evangelho é conveniente? Nunca foi. Depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles. Você poderia dizer, por favor, que esperança nós temos para o fim desta era? O que há de acontecer depois desses 3 dias e meio? O quê? A ressurreição dos mortos. Simbolicamente, Apocalipse vai apontar na mesma direção. Claro, a Bíblia não se contradiz. Depois de encerrado o tempo imperfeito, as testemunhas se levantam. Caiu um grande temor sobre os que os viram, e ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi cá! E subiram ao céu em uma nuvem. Você tem essa esperança? Você que está em Cristo tem esperança de ressurreição e assunção? Aleluia! E subiram ao céu em uma nuvem. Conhecemos alguém que subiu ao céu em uma nuvem? Se a igreja sofre com ele, também será glorificada com ele. E glorificada como ele. Como ele. Subindo aos céus em uma nuvem. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens. 7.000. O 7 no Apocalipse é a linguagem da totalidade mesmo, né? Em 7 dias Deus criou os céus e a terra, todas as coisas. 1000 na simbologia judaica sempre dá a ideia de muita quantidade. Homens que morrem, uma totalidade de impiedade morrem. Os demais ficam muito atemorizados e dão glória ao Deus do céu. A gente não consegue olhar para esse texto, lembrando que as 2 testemunhas estão intimamente ligadas às figuras de Moisés e Elias, e o texto faz questão de conectar mesmo a Moisés e Elias no Antigo Testamento. Não dá para não olhar para isso e não lembrar que quando Elias está fugindo
desanimado, triste, ele está cansado da impiedade de Israel, essa é a verdade. Não creio sinceramente, isso foi pregado aqui, que ele está mais fugindo de Jezabel, já não é mais esse o caso, e ele nem cita Jezabel, na verdade ele está inconformado com o paganismo de Israel, ele vai para Horebe, o monte de Deus, e ele diz, Elias diz, Senhor, só eu fiquei, mataram os teus profetas, só eu restei, e ainda querem acabar comigo. E o Senhor diz, não, Elias, meu servo, há 7.000 que não dobraram seus joelhos diante de Baal, não beijaram as suas mãos exaltando a rainha dos céus, há 7.000 que não dobraram seus joelhos diante de Baal. Ou seja, os 7.000 lá de Elias necessariamente não é literal. Pode mesmo ser, na linguagem dos judeus, uma simbologia de uma grande quantidade de muita gente piedosa ainda em Israel. Mas aqui a gente tem de novo essa figura, num texto que de novo nos lembra Elias. Morrem 7.000, 10% da cidade, uma grande quantidade, ou talvez a totalidade daqueles que se perdem, mas há uma totalidade daqueles que se salvam. 7.000 na história de Elias, que não dobram seus joelhos diante de Baal. O que a Bíblia está dizendo para nós é, não importa a que nível chega a oposição ao teu testemunho, ao testemunho dos cristãos, ao testemunho da igreja. Haverá aqueles que não se salvarão. Paulo vai dizer que a fé não é de todos, infelizmente. Mas haverá muitos que se salvarão. Há 7.000 que não dobram os joelhos diante de Baal. Apesar de haver 7.000 que caem, que morrem. 7.000 pessoas morrem. As que restam ficam aterrorizadas e temem e dão glória a Deus. A base da esperança cristã é mesmo a obra de Cristo, a ressurreição de Cristo, a glorificação de Cristo. A igreja não se garante, não se fia, não se agarra a outra coisa que não seja a história de Cristo. Preste muita atenção. As duas testemunhas do Apocalipse, que são símbolo de Moisés e os profetas, que são símbolo de Cristo, porque Cristo é a síntese de Moisés e os profetas, que são símbolo da igreja, porque a igreja atua no mundo pelo mesmo Espírito de Cristo, ela não tem um Espírito próprio. Essas coisas dizem para nós que a esperança cristã se baseia na pessoa de Cristo, e o destino de Cristo é também o destino da igreja. O Cristo em quem esperamos tem a palavra final. Paulo escreve aos Colossenses: Deus quis que seu povo conhecesse esta verdade preciosa e gloriosa que Ele tem para todos os povos. E essa verdade é que Cristo está em vocês e que Ele é a nossa esperança de participarmos da glória de Deus. É Cristo nosso segredo. É Cristo. Cristo é o Senhor da história. Cristo é o Senhor da igreja. Cristo é aquele que se entrega à morte. As testemunhas estão ligadas a Cristo e podem ser mortas porque Cristo foi morto. Podem ser até crucificados porque Cristo foi crucificado. Mas se Cristo foi ressurreto e glorificado, elas também serão. Eu quero finalizar falando sobre a esperança cristã. Quantos estamos aqui nessa noite com o nosso coração transbordante de expectativa pela volta de Cristo? A Bíblia diz: bem-aventurados aqueles que amam a volta do Senhor. Amam a volta do Senhor. Paulo fala sobre a esperança em Romanos capítulo 8, a partir do verso 18. Eu penso, diz ele, que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum
com a glória que nos será revelada no futuro. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe esta esperança. Um dia, o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós, que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Paulo diz, e eu entro agora na sequência final, Paulo diz que nós esperamos coisas que não podemos ver. Se nós esperamos coisas que não podemos ver, a fé cristã, a esperança cristã, é contrária à experiência cristã. A nossa experiência se opõe àquilo que esperamos. A nossa esperança se volta para aquilo que é invisível. Julga a realidade visível, atual, aquela que a gente experimenta, como algo que será superado, algo que Deus mesmo vai abandonar, superar. Nós agimos como Abraão. Essa é a nossa posição, a posição da igreja de Cristo. Romanos 4 vai falar sobre a postura de Abraão, o qual em esperança, diga comigo, em esperança. Olha que coisa estranha Paulo vai dizer. Paulo vai dizer que Abraão, em esperança, creu contra a esperança. Paulo prossegue dizendo, tanto que ele se tornou pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. O que é isso? Esperar contra a esperança. Esperar contra a esperança é esperar aquilo que não se poderia esperar. Não há possibilidade. À vista humana, não há nenhuma possibilidade de que isso aconteça. Essa semana eu lembrava a um irmão que está aqui, parte dessa esperança abraâmica. Quando Deus diz para Abraão, vai para a terra de Moria, ou Moriá, para uma das montanhas que eu te mostrarei, oferece ali Isaque em holocausto. O holocausto era oferta totalmente queimada. E o autor aos Hebreus vai dizer, num tempo em que não havia lei de Moisés, Moisés nasceria séculos depois de Abraão, num tempo em que não havia registro possivelmente de ressurreição, o autor aos Hebreus vai dizer que Abraão cria que Deus tinha poder para levantar Isaque dentre os mortos. Crer na ressurreição de um corpo é uma coisa, é uma fé extraordinária, é verdade, mas crer na ressurreição de um corpo que já foi totalmente queimado e virou cinza, isso é Abraão. Crer contra a esperança, não há nenhuma possibilidade de aquilo acontecer, mas Abraão crê. João Calvino, grande reformador francês, vai ao extremo da radicalidade, comentando Hebreus capítulo 11, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, a prova das coisas que se esperam. Calvino diz,
É-nos prometida a vida eterna a nós que estamos mortos. É-nos anunciada uma feliz ressurreição. Mas enquanto isso, estamos cercados de corrupção. Somos chamados justos e não obstante reside em nós o pecado. Ouvimos falar de uma felicidade indizível e enquanto isso, somos aqui oprimidos por uma miséria sem fim. A abundância de todos os bens nos é prometida, mas somos ricos de fome e sede. O que seria de nós, diz Calvino, se não nos apoiássemos na esperança e se nossos sentidos não se dirigissem para fora deste mundo, no caminho iluminado pela palavra e pelo Espírito de Deus em meio a essas trevas? A esperança cristã contradiz completamente o presente de sofrimento e morte. Esperamos aquilo que não podemos ver. Jürgen Moltmann, grande teólogo do século passado, dizia algo que não podemos pensar nem imaginar a partir das experiências que já tivemos e da realidade dada. É nisso que confiamos, é isso que nós esperamos. Promessa de algo inteiramente novo, relembrando o que vimos anos atrás aqui. Vamos dizer juntos, novos seres no novo mundo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Você consegue imaginar isso? Eu não consigo. Lhe concederei que se assente comigo no meu trono, diz Jesus, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Diga comigo, a esperança cristã se projeta no Deus da esperança. Paulo diz aos Romanos no capítulo 15, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. O Deus a quem Paulo prega, ou sobre quem Paulo está falando, é o Deus que tem o futuro nas mãos. É o Deus que tem o futuro como propriedade de si mesmo, do seu próprio ser. O Deus que não podemos ter em nós, o Deus que nem está acima de nós, o Deus que está adiante de nós, está à nossa frente, que chega até nós com promessas sobre o futuro, mas um Deus que nós não podemos prender, possuir. Nós aguardamos em esperança essa manifestação de Deus. E Paulo escreve de modo magistral, e esse é o último texto da noite. Eu vou parar aqui. Paulo escreve de modo magistral sobre isso na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13. O famoso cântico ao amor. Paulo vai dizer que a esperança cristã é a esperança num Deus que nós não conhecemos plenamente. E não temos como conhecer, não nesta era. O conhecemos, prosseguimos em conhecê-lo, mas só conheceremos plenamente na era que há de vir. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, verso 10, quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Mas então, diga comigo, então, veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da forma como sou plenamente conhecido.
A igreja se move com esperança, na certeza de que jamais será vencida por Satanás, na certeza de que chegará o dia em que tudo será restaurado e que ela contemplará a face do Senhor. A face do Senhor. Se hoje sofremos perseguição, aleluia, Cristo foi perseguido. Se hoje sofremos perseguição, aleluia, Moisés e os profetas sofreram resistência. Moisés do povo de Israel e os profetas também do povo de Israel. O que importa é andarmos com esperança até o dia em que todas as coisas serão completamente restauradas e ouviremos uma voz dizendo: ei, suba aqui, vem para cá. E subiremos, como diz o apóstolo Paulo, a encontrarmos com o Senhor nos ares, e então estaremos para sempre com o Senhor. Por favor, fique de pé no seu lugar.